O acordo verbal sobre alimentos tem validade? É necessário o endereço do pai para que seja realizada uma ação judicial de cobrança de alimentos? Se você quer saber a resposta para essas e outras perguntas, fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Olá, eu me chamo Yahalel Saldivari, sou advogada especialista em direito de família. E hoje eu vim aqui responder para vocês 5 perguntas muito recorrentes a respeito de pensão alimentícia. Vamos começar? Bom, eu trouxe minha colinha aqui para não deixar de responder nenhuma das perguntas, tá? E a primeira, que foi feita lá no Instagram, diz o seguinte: o pai do meu filho não registrou. Posso pedir pensão mesmo assim? Entrar com ação judicial cobrando alimentos é possível mesmo quando o pai não tenha registrado a criança, porém é um pouco mais complicado do que só entrar com pedido de alimentos, e eu vou explicar por quê. Quando você tem certeza de quem é o pai do seu filho, mas ele não registrou a criança, é preciso que você entre com uma ação simultaneamente ao pedido de alimentos de investigação de paternidade. Assim, o juiz vai de fato investigar se aquela pessoa é o genitor da criança e obrigá-lo a reconhecer a paternidade. Caso esse pai seja citado, mas não compareça à audiência e deixe o processo correndo à revelia, mesmo assim, a paternidade será conhecida. O juiz, de fato, decreta a paternidade e obriga esse genitor a pagar alimentos, mesmo que ele não compareça aos atos processuais, mas para isso, basta que ele seja pelo menos citado. A segunda perguntinha que eu vou responder é a seguinte: não tem o endereço do pai. Isso impede de entrar com o pedido de pensão? Não impede, tá? O ideal é que você tenha o máximo de informações possível do genitor. Nome completo, CPF, telefone, endereço. Se possível, o nome dos pais dele também pode ajudar. Mas caso você não tenha o endereço, é possível sim entrar com a ação judicial e o seu advogado vai fazer o pedido dentro do processo para que o próprio juiz investigue as informações que ele possa ter na Receita Federal, no Ministério do Trabalho, na Justiça Eleitoral, com o nome completo, que é o mínimo de informação que você precisa, mas o máximo que você puder compilar, melhor. Então, se você puder informar também o CPF, nome dos pais, qualquer outra informação que possa auxiliar na busca do judiciário, vai ser melhor e vai facilitar muito mais que aquela pessoa seja localizada, para que assim, de fato, ela seja citada e venha responder o processo. Se você não tem a informação do endereço, vai demorar um pouco mais para que esse genitor seja citado, mas não vai impedir de forma alguma que o processo aconteça. Outra informação também que é interessante compartilhar com vocês é que desde o início da pandemia, alguns juízes vêm aceitando a citação pela via virtual. O que isso significa? Quando a gente estava ali no ápice do período crítico, as audiências e os atos em geral estavam sendo praticados de maneira virtual, por WhatsApp, por exemplo. Com o final desse período mais crítico e a retomada das atividades, os juízes vieram optando pela retomada das práticas presenciais, ou seja, citações e intimações por meio de correio ou oficial de justiça. Mas tem alguns casos que os juízes ainda vêm aceitando os pedidos de citação e intimação pelo WhatsApp. Então, caso você tenha o contato telefônico do pai, não custa tentar pedir isso no processo, até porque vai ser bem mais rápido. A terceira perguntinha que eu recebi foi a seguinte: o pai e eu fizemos um acordo verbal, mas ele paga quando e quanto quer. Gente, é muito recorrente que a mãe e o pai façam um acordo verbal, o famoso acordo de boca, mas esse tipo de acordo a longo prazo não funciona, porque é exatamente isso que costuma acontecer. O pai paga o valor que ele bem quer e quando ele bem quer. O que é o ideal? Se você e o pai do seu filho chegaram a um acordo sobre o valor da pensão e a data em que ela vai ser paga, chame um advogado, peça para que esse acordo seja reduzido a termo, ou seja colocado no papel e esse documento seja levado ao juiz para homologação. Assim, vocês dois vão ter segurança e obrigação de cumprir com aquele acordo, não podendo ali, em tese, cobrar nem mais nem menos do que aquilo que foi pedido. E também, caso o genitor venha a não cumprir com a sua obrigação, você pode partir direto para a execução em vez de um processo de conhecimento. Qual que é a diferença disso na prática? Se você entra com o processo pedindo pensão, primeiramente o juiz vai ter que decretar a pensão e a partir daí você vai começar a receber esses valores. Precisa de uma decisão judicial primeiro para que os alimentos sejam pagos. Quando você já tem um acordo homologado, uma decisão judicial em mãos,
você simplesmente pega esse documento e leva para o juiz para que a outra parte cumpra. Os termos já estão estabelecidos, a regra do jogo já está ali, naquele documento. Então é só cumprir. Outra coisa também que é muito importante é que quando você já tem um acordo homologado, você pode partir para o pedido de prisão. E isso, com certeza, deixa o genitor com muito mais medo de não efetuar o pagamento na data correta e no valor que deveria ser. Porque, afinal de contas, ele pode ser preso a qualquer momento. Vamos então para a quarta pergunta. Meu filho recebe pensão do pai, mas ele não ajuda com mais nada. É isso mesmo? Acho injusto. Isso é outra coisa que costuma acontecer muito também na prática. Quando você vai ao judiciário e consegue ali uma sentença judicial que estabelece os termos da pensão, é bom que vocês verifiquem exatamente cada detalhe do que está escrito, porque provavelmente nessa sentença vai estar assim: 50% das despesas extraordinárias para cada um dos genitores. Provavelmente vai constar assim naquela sentença: condena a parte requerida a pagar mensalmente o valor X no percentual do salário mínimo ou então o valor específico. Esse é o valor da pensão em si. Porém, além disso, via de regra, a sentença judicial também costuma estabelecer um percentual de despesas extraordinárias, que geralmente costuma ser em torno de 50% para cada genitor. O que isso significa? Significa que as despesas que vão além da pensão, elas têm que ser divididas pelos dois genitores, tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, se eventualmente seu filho ficar doente, precisar de uma medicação extraordinária ou qualquer outra despesa inesperada e que seja necessária, o outro genitor também é obrigado a arcar com a metade disso, independente de quanto foi fixado ali a título de alimentos. Inclusive, caso ele não cumpra com essa obrigação de 50% da despesa extraordinária, você pode também entrar com a execução, seja pela via da expropriação, que é o pedido de penhora de dinheiro, de salário, de bens, ou pela via da prisão, que é de fato a prisão do devedor. Agora vamos para a última pergunta. Eu tenho audiência de pensão com data marcada. O que acontece se o pai não comparecer? Basicamente, duas coisas podem acontecer. Quando você for para a audiência, verifique com seu advogado se aquele pai foi de fato citado, porque se ele recebeu a cartinha dando notícia que existe um processo correndo contra ele cobrando os alimentos, ele já está ciente, ele foi citado. Tendo recebido, ele deve comparecer à audiência, sob pena de ser condenado por revelia. O que isso quer dizer? O processo corre, mesmo sem que ele participe dos próximos atos, e o juiz vai de fato julgar e proferir uma sentença. Se a criança já tiver sido registrada em nome do genitor, ou mesmo que ele não tenha registrado, se for o caso de investigação de paternidade, e ele tiver sido citado, o processo vai ser julgado, a revelia dele, e muito provavelmente ele vai ser condenado a pagar os alimentos. Então, tendo sido citado, não se preocupe. Agora tem uma outra situação que pode acontecer também. Pode ser que o oficial de justiça tenha ido tentar citar esse pai e não encontrou. Ou porque ele se esquivou, se escondeu, porque ele não estava em casa, porque ele se mudou. Então, caso ele não tenha sido de fato citado, o advogado, via de regra, costuma pedir que a audiência seja redesignada, ou seja, aquela audiência é desmarcada, uma nova tentativa de citação é realizada para que depois de citado, aí sim, a audiência aconteça de fato. Então tem esses dois caminhos aí que a gente pode seguir. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que as perguntas que eu respondi aqui hoje sirvam para orientar também muitas outras pessoas e que seja também a dúvida de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais e querem me deixar aqui nos comentários, para que eu possa responder em vídeo, fique à vontade. Fique à vontade também para me seguir nas outras redes sociais que eu vou deixar na descrição do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com outra mamãe que também precisa dessas informações, tá bom? Espero ter ajudado. Até mais. Tchau, tchau.